E aí, meus queridos alunos do 8º ano, salve, salve, sejam muito bem-vindos, né, a mais uma aula nossa aqui de Biologia. Aqui quem fala é o professor Carlinhos, professor de Química e Biologia de vocês, né? E, meus queridos, hoje nós vamos começar o nosso conteúdo de Biologia, tá? Nós já tivemos a nossa primeira aula, que foi sobre a história da Biologia, e aqui na nossa segunda aula a gente vai começar, de fato, os nossos primeiros conteúdos mesmos da Biologia, tá bom? E aí nosso primeiro capítulo, nosso primeiro tópico vai ser sobre as características gerais dos seres vivos. O que é que diferencia um ser vivo de um ser não vivo? Quais são as características que um ser tem que possuir para que a gente possa afirmar que ele é um ser vivo e não um ser não vivo, tá? Então a gente tem uma série de características que a gente vai conhecer algumas delas agora, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, fiquem aí ligados, fiquem atentos, tá certo? Qualquer dúvida deixem aí nos comentários do canal ou pergunte lá no Google Sala de Aula, tá bom? E vamos embora. Então vamos lá, Biologia, né, nosso primeiro tópico. Deixa eu ativar aqui minha canetinha top. Então vamos lá. Gente, antes de começar, eu queria trazer aqui uma curiosidade para vocês, que foi a descoberta das células zumbi, tá? Eu vou falar mais sobre elas no nosso próximo conteúdo, mas já de antemão, queria que vocês vissem aqui. Células zumbis não é porque vocês vão ser transformadas, as pessoas foram transformadas em zumbi do The Walking Dead, não, tá? Não. Mas é porque essas células, elas foi observado que além delas trabalharem depois de morta, mesmo essas células tendo morrido, elas continuavam em atividade. E algumas desempenharam as funções melhor do que quando elas estavam vivas, tá? E por que eu tô falando disso? Porque a principal característica, a primeira característica que diferencia um ser vivo de um ser não vivo é a presença de células. Todos os seres vivos são formados por células, tá? Isso é chamado de teoria celular, só que a gente vai aprofundar a teoria celular no nosso próximo capítulo, que é sobre a célula mesmo. Por enquanto, basta a gente lembrar que todo ser vivo é formado por células. As células é a unidade básica da vida, tá bom? Então vamos lá. Professor, e os tipos de célula? Isso aí a gente vai ver na aula seguinte. Em relação aos níveis de organização da vida, nós temos que lembrar essa figurinha aqui, ó. Nós temos que os átomos formam moléculas, né? Essas moléculas elas vão formar organelas. Essas organelas vão formar nossas células. E aí, geralmente a gente cobra a partir daqui, ó. Um conjunto de células forma um tecido. Então nós temos, por exemplo, o tecido nervoso, o tecido epitelial, que a gente vai estudar esses tecidos também. Um conjunto de tecidos especializados em uma função vai formar um órgão. Então nós temos o coração, o pulmão, tá? Um conjunto de órgãos vai formar um sistema. Então, por exemplo, quando eu tenho um pulmão, a traqueia, os alvéolos, aí eu vou formar o sistema respiratório. Então eu tenho um sistema cardiovascular, o sistema excretor, o sistema respiratório, tá bom? Então, um conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecidos forma um órgão, um conjunto de órgãos forma um sistema e um conjunto de sistemas forma um organismo. Um organismo ele é formado por vários sistemas, né? Sistema cardíaco, sistema respiratório, sistema locomotor, tá bom? Sistema nervoso. E um conjunto de organismos forma uma população, um conjunto de organismos iguais. Então, aqui eu tenho um lobo, vários lobos, né, da mesma espécie, eu formo uma população. E quando essa população interage com o meio, nós temos aí uma comunidade, né? Uma comunidade é um conjunto de populações diferentes. Então aqui eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho 3 comunidades, ó, uma comunidade de lobo, uma comunidade de árvores e uma comunidade de cobras, tá? Quando essas comunidades, esses seres vivos interagem com o meio ambiente, né, com a luz, a água, né, o ar, nós temos um ecossistema, que um ecossistema seria justamente a comunidade interagindo com o meio físico, tá? E um conjunto de ecossistemas, vários ecossistemas, formam a nossa biosfera, tá bom? Então a gente sempre vai do micro, ou seja, da célula, para o macro, que é o nosso planeta. Então isso é chamado de níveis de organização da vida. E é muito importante você saber disso, tá bom? Então vamos adiante. Pessoal, uma das características mais importantes de um ser vivo é o fato dele poder se alimentar. Nós, seres vivos, nós precisamos comer. Inclusive, estou aqui com a minha bolachinha marota. Então, todos os seres vivos, eles precisam de energia, eles precisam se alimentar. E isso é uma característica que somente os seres vivos têm, o fato deles obterem energia, deles precisarem se alimentar. E aí nós temos 2 tipos de seres vivos. Nós temos aqueles que produzem o seu próprio alimento, que são chamados de seres autótrofos, tá? E nós temos aqueles que não conseguem produzir o seu próprio alimento, eles têm que caçar, eles têm que ir atrás, que são os seres heterótrofos. Então nós temos aqui, ó, plantas e algas são exemplos de organismos autótrofos, ou seja, são organismos que produzem e metabolizam o próprio alimento. No caso das plantas e das algas, elas fazem isso através da fotossíntese. Algumas bactérias também conseguem produzir o próprio alimento, só que elas não fazem isso utilizando a luz solar. Elas fazem isso utilizando reações químicas, utilizando outros compostos, que aí nós chamamos de quimiossíntese.
Já nós, animais, né, nós seres humanos, animais, os fungos, alguns protozoários, eles são seres heterótrofos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento, mas eles dependem de outro. A gente não consegue produzir o próprio alimento. Aí você pensa assim, Carlinhos, mas eu sei cozinhar. Gente, eu não estou falando de cozinhar, né? Eu estou falando em produzir dentro do seu organismo, né? Você não vai botar força e vai sair feijão, né? Você não se alimenta assim, você precisa ir atrás, a gente tem que fazer, a gente tem que obter o alimento de outra maneira, né? Diferentemente das plantas, que elas conseguem produzir o alimento dentro do seu próprio organismo, ok? Então, seres autótrofos produzem o próprio alimento, seres heterótrofos não produzem. Guardem bem esses termos, porque a gente vai usar ele bastante, tá? Então, em relação à nutrição, ok. Outro critério que todo ser vivo tem é a capacidade de responder a estímulos, né? Se você for estimulado, se eu tocar aqui, você vai dizer, ai, você vai responder, né? As bactérias, as plantas, os vírus, também todo ser vivo ele consegue responder a um estímulo. Alguns de forma mais elegante do que outros. Então, vamos para cá, ó. A capacidade de responder a estímulos é chamada de irritabilidade. Irritabilidade é a capacidade que todo ser vivo tem de responder a um estímulo. Porém, vamos lembrar o seguinte, se você for comparar a resposta de uma planta com a resposta de um animal, obviamente a resposta da planta ela vai ser menos elaborada, porque os animais já têm um sistema nervoso, então a gente consegue, além de responder a um estímulo, a gente consegue ter uma sensibilidade. É por isso que a gente tem que lembrar o seguinte, irritabilidade é diferente de sensibilidade. Irritabilidade todos os seres vivos têm. Agora, a capacidade de sensibilidade, a capacidade de ser sensível, de interpretar aquele estímulo, aí é uma coisa que só os animais têm, porque só os animais possuem sistema nervoso, tá bom? Mas se você pegar, por exemplo, uma planta, essa planta, as dormideiras que você toca e elas fecham, isso é um tipo de resposta, tá? Não é sensibilidade, é irritabilidade, ela só responde, mas ela não consegue interpretar isso, né? Diferente dos animais, que já tem uma sensibilidade, tá bom? Então, todo ser vivo ele responde a estímulo. E aí eu trouxe aqui para vocês dois tipos de respostas diferentes. Um a gente chama de nastismo e a outra acontece com as plantas que a gente chama de fototropismo. No caso do nastismo, nada mais é do que quando você tem plantas que elas respondem a estímulos independente da onde eu toquei. Então, por exemplo, essas plantas quando você toca, elas fecham. Independente de onde você toca, ela vai fechar, tá? No caso da planta carnívora, quando o inseto chega na planta carnívora e toca nela, ela vai fechar. Isso é uma resposta, tá? Isso é chamado de nastismo. No caso do fototropismo, também é um estímulo, só que é um estímulo através da luz. Então, no caso da planta, ela vai crescer sempre em direção à luz. Ela vai responder sempre na direção do estímulo. Se eu estou estimulando ela com a luz daqui, ela vai responder aqui. Se eu colocar a luz aqui, ela vai responder agora para o lado de cá. Diferente dos natismo, não. No caso do natismo, independe da direção. Aonde eu tocar, ela vai fechar. Tá bom? Então, aqui eu coloquei para vocês uma imagenzinha, ó. Você faz um furo na caixa e a luz do sol vai passar por aqui. Então, a planta ela vai crescer sempre em direção à luz do sol. Se eu tapasse esse buraco aqui e fizesse outro buraco bem aqui, ela já iria pro lado de cá. E isso é fototropismo, tá? No caso do tropismo, ela vai responder sempre na direção do estímulo. No nastismo, não. Independente da direção, ela vai sempre responder do mesmo jeito, tá bom? Então, vamos adiante. E para fechar essa primeira parte, nós temos a evolução. Gente, isso é uma característica que só os seres vivos têm. Todo ser vivo ele passa por um processo de evolução. É um fenômeno comum a todos os seres vivos e isso é importante porque isso promove a variabilidade genética, né? Os seres vivos eles vão evoluindo e isso vai fazendo com que na hora que os seres vivos, uma espécie cruze, né, os descendentes tenham características diferentes, tá certo? E aí ao longo do tempo todos os seres vivos eles vão evoluindo. Lembre-se que a evolução é um processo demorado, é um processo lento. Tá? Eu não vou me aprofundar em evolução, porque mais para frente nós vamos ter um capítulo só sobre evolucionismo. E aí nós vamos estudar quais são os fatores que interferem na evolução, as teorias da evolução, tá bom? Nós vamos estudar isso bem aprofundado. Por enquanto, basta você saber que uma característica de todo ser vivo é o fato deles evoluírem, tá? E também nós temos as mutações. Essas mutações são alterações que acontecem no DNA, elas acontecem por acaso, e elas podem ser boas ou ruins, vai depender da situação, tá? No caso, a gente também vai estudar mutações mais pra frente, tá bom? Então, por enquanto, lembre-se, evolução é uma propriedade, é uma característica de todo ser vivo. Uma borracha não evolui, porque não é um ser vivo, mas uma planta, uma bactéria, nós, seres humanos, todos nós passamos por um processo de evolução, tá? E isso é um processo demorado, como eu falei, há milhões e milhões de anos, né, durante o tempo isso vai acontecendo, tá bom?
Até coloquei a foto aqui para vocês verem a diferença dos animais, como foram evoluindo, né, ao longo do tempo, ao longo dos períodos, tá bom? Então, meus queridos, é isso. E para fechar, tá bom? Eu queria só falar para vocês o seguinte: além da nutrição, nós também temos a questão de produzir energia. Existem seres vivos que precisam do oxigênio para obter energia. Esses seres vão ser chamados de seres aeróbicos, tá certo? Já aqueles organismos que não precisam de oxigênio para obter energia são chamados de seres anaeróbicos, tá bom? Vale, gente, saiu um erro aqui, desculpa, tá? Aqui, ó, não é aeróbico, não. Aqui é anaeróbicos. É porque foi erro de digitação, tá bom? Os que precisam de oxigênio são aeróbicos. Os que não precisam são anaeróbicos, tá? Escrevam aí. Professor, nós, seres humanos, precisamos do oxigênio. Sem oxigênio a gente não consegue viver. Exatamente. Nós somos seres aeróbicos. A gente precisa do oxigênio. Mas tem algumas bactérias, por exemplo, que elas não precisam. Elas conseguem obter energia de outra maneira, sem ser com oxigênio. Aí eu chamo elas de bactérias anaeróbicas, tá bom? Então nós temos aqui alguns exemplos, né, de seres aeróbicos e algumas bactérias que são anaeróbicas. Então nós vamos parar por aqui, tá certo? Nós ficou faltando só uma parte, mas aí na nossa próxima aula de sexta-feira a gente encerra esse capítulo de características dos seres vivos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Faça as anotações, não esqueça de anotar tudo no slide e passar para o seu caderno, tá bom? Tchau!